Meus irmãos queridos, que Deus nos abençoe. Mais uma tarde e noite em que teremos a oportunidade extraordinária de acumularmos, de agregar conhecimento ético-morais, para que possamos fazer as nossas escolhas mais ajustadas em relação às leis que estamos enquadradas da divindade. Sintamo-nos em casa, mais uma vez, que realmente aproveitemos o máximo possível da proposição, para sairmos daqui refletindo sobre a proposição que nos será apresentada. Nós iremos fazer a nossa prece, em seguida uma pequena introdução que guarda relação com a temática que o nosso querido Dr. Mauro Carvalho, que já está aqui conosco, irá trabalhar nesta tarde e noite, se a depressão é um mal do século. Será uma abordagem médico-espírita, para nós. Então, nós faremos a nossa prece agora, em seguida um pequeno conceito a respeito disso, e o Mauro vai desenvolver, então, a temática para nós. Unamos-nos em pensamento, por favor. Pai da vida, Criador de todos nós, que um dia no espaço e no tempo longínquo fomos lançados à liça simples e ignorante, com a proposição de existência em existência, desenvolvendo a nossa capacidade de raciocínio, nosso livre-arbítrio, até chegarmos na idade da razão, como estamos agora, tomando consciência da nossa imensa responsabilidade na obra da criação. Genuflexos em espíritos, a nossa gratidão perene pelo dom da vida, e podermos participar dessa atividade tão extraordinária que é esta mesma obra da criação. Estamos no caminho, Senhor, solicitando ao vosso coração amoroso que seja potencializada a nossa vontade, o nosso desejo de trabalhar no bem, para regressarmos para casa em breves dias em condições mais favoráveis. Abençoa-nos a todos, Senhor da vida, inspira o nosso facilitador, para que a mensagem desça do intelecto, agasalhe-se no nosso coração e torne-se um hábito saudável na nossa vida. Assim sendo, Senhor, que nos seja permitido iniciarmos a tarefa desta tarde e noite. Que assim seja, Senhor. Núcleo de Estudos Psicológicos, Joana de Ângeles, a obra Refletindo a Alma, a Psicologia Espírita de Joana de Ângeles. Emil Kraepelin, um cientista, ou um terapeuta que trabalha esses aspectos, nos diz o seguinte, sobre a depressão, sobre o depressivo. Ele se sente só, indescritivelmente infeliz, como uma criança deserdada do destino. É cético quanto a Deus e com certa submissão entorpecida, que exclui a possibilidade de qualquer consolo e vislumbre de luz, arrasta-se com dificuldade de um dia para o outro. Para ele, tudo se tornou desagradável. Tudo é cansativo, outras pessoas, músicas, viagens, seu trabalho profissional. Por toda parte, ele só enxerga o lado escuro e as dificuldades. As pessoas ao seu redor não são tão boas e altruístas quanto ele pensava. A cada decepção e desilusão segue-se outra. A vida parece-lhe sem sentido. Ele se crê supérfluo no mundo, já não consegue se conter, ocorre-lhe a ideia de acabar com a própria vida, sem que saiba por que motivo. Tem a sensação de que algo se partiu dentro dele. O quadro não é fácil, meus queridos, mas nós precisamos equacionar isso à luz da razão, do bom senso, e a doutrina espírita nos ilumina quanto a isso. Portanto, honrado mais uma vez, vamos passar a palavra ao Mauro, que sem sombra de dúvida nos conduzirá com bom senso e lucidez. Mauro. Boa tarde a todos. Que o querido Mestre Jesus nos aqueça, nos envolva no seu carinho, na sua ternura e no seu amor. Que Ele ilumine os nossos pensamentos, as nossas palavras, a nossa compreensão. Que Ele nos ajude a entender um pouco mais a respeito desse assunto, desse tema, depressão,
tão comum nos dias de hoje, essa doença já conhecida desde a antiguidade, antigamente com o nome de melancolia e atualmente com o nome de depressão, ela vem aumentando assustadoramente a sua incidência no mundo. Estima-se hoje que de 3 a 20% da população adulta no mundo é portadora desse distúrbio tão incapacitante. Ela que acomete crianças, adolescentes, adultos jovens, adultos na idade madura e idosos, acometendo principalmente adultos na sua faixa mais produtiva, trazendo um grande ônus para a sociedade. Além do que, apesar do grande avanço tecnológico no diagnóstico e no tratamento dessa doença, em especial com o desenvolvimento das drogas antidepressivas mais modernas, sabidamente eficazes e, quando bem utilizadas, com baixo índice de efeitos colaterais, apesar da disponibilidade dessas medicações e de terapias cada vez mais úteis, essa doença continua gerando um grande sofrimento para aqueles acometidos dela e também aos seus familiares. A ciência hoje sabe que a causa física da depressão reside na redução de alguns neurotransmissores, em especial a serotonina e a noradrenalina, substâncias estas produzidas pelo cérebro e que são responsáveis pela sensação de prazer, pela alegria, pelo otimismo, e que na depressão sabidamente encontram-se reduzidas. A ciência sabe também que existe uma predisposição genética à ocorrência da depressão. Quando o indivíduo tem um pai ou uma mãe portador de depressão, ele tem 30% de desenvolver depressão ao longo da vida. Se ele tem o pai e a mãe, essa chance sobe para 70% dele desenvolver depressão ao longo da vida. A psicologia e a ciência médica sabem também dos fatores psicológicos predisponentes para a ocorrência da depressão. O medo, a insegurança, o estresse da vida moderna, medo esse da violência, insegurança que campeia à solta no mundo de hoje, e principalmente as perdas, também estudada por Sigmund Freud, o pai da psicanálise, no início do século XX, quando publicou seu livro Melancolia e Luto, associando as perdas com a depressão. Perdas essas de todo tipo: perda de valores amoedados, perda de emprego, de relacionamento, decepções, desencarnação de entes queridos, em que Freud chamava, e muitos chamam até hoje, de perda de entes queridos, mas sabemos com a doutrina espírita que não existe perda. Quando há desencarnação, há apenas retorno daquela alma amada e querida à pátria espiritual, que é o mundo real, de onde todos viemos e para onde todos retornaremos. Então Freud faz essa grande associação das perdas com o desenvolvimento da depressão naqueles que eram predispostos, que já tinham tendência a desenvolver a depressão. Mas a ciência espírita vem nos falar sobre uma causa muito importante da depressão, que são as causas espirituais, que abordaremos um pouco mais adiante na nossa conversa de hoje. Em relação aos sintomas da depressão, muitos já conhecemos, a grande maioria de nós aqui, se nunca teve um episódio depressivo, tem pelo menos um familiar ou um amigo portador dessa doença.
E os sintomas são bem conhecidos da maioria de nós, e incluem humor depressivo, apatia, desânimo, tristeza sem causa aparente, pensamentos extremamente negativos, pessimismo, sensação de menos-valia, aquele que acredita que a vida não tem mais sentido, que ele não serve mais para nada, que a vida não tem mais gosto, a perda do prazer em realizar atividades que antes eram consideradas prazerosas, a vontade de ficar sozinho, isolado, num canto, não querer mais sair, encontrar pessoas, enfrentar as situações corriqueiras da vida. E também muito comuns os sintomas físicos, fadiga, cansaço, intolerância aos esforços, dores no peito, sensação de aperto no peito, angústia, palpitações, aumento ou diminuição do apetite, redução do interesse sexual, aumento ou diminuição do sono, a insônia ou a hipersônia. E por isso, a depressão é uma grande causa de procura aos consultórios médicos em geral, porque o indivíduo tem um sintoma físico de cansaço, desânimo, ele acha que ele tem uma anemia, que ele tem alguma doença física, ou então tem dor no peito, palpitação, e por isso ele procura o médico, achando que sua doença é física. Todos os exames são realizados, mas não se encontra nada, porque trata-se de uma doença não física, uma doença originária da alma e que acomete as nossas emoções. Então, essa doença, e também perda da vontade de viver, indivíduo que não quer mais viver, não quer sair de casa, quer ficar só na cama, no quarto, não quer abrir a janela, não quer sair para a vida, enfrentar as situações da vida. O sofrimento é tão grande, tão angustiante para ele, que ele simplesmente não quer mais viver. Alguns desejam, inclusive, morrer, fugindo pela fuga do álcool, drogas, excessos alimentares, excesso de medicamentos, e muitos até chegam a tentar e conseguem muitas vezes o suicídio. A depressão, junto com as obsessões, as quais caminham juntas, são as principais causas de suicídio no mundo. Então, isso nos dá um panorama rápido e geral da importância dessa doença no mundo todo, do quanto ela traz sofrimento, incapacidade para aquele que a enfrenta e também para seus familiares. O Espiritismo veio nos ajudar a entender sobre as causas espirituais da depressão. Sabemos que sem o entendimento das causas espirituais da depressão, o tratamento ele fica incompleto, e nós tentaremos explicar o porquê ao longo da nossa conversa de hoje. Joana de Ângeles, em seu livro Vitória sobre a Depressão, o espírito Joana de Ângeles, através da psicografia do médium Divaldo Franco, em seu livro Vitória sobre a Depressão, na sua introdução, ela nos ensina que a depressão é uma doença da alma. A alma esta que se sente culpada em relação a delitos cometidos em encarnações anteriores. E essa culpa fica presente, forte, firme no seu inconsciente, e ela ressuma, ela reaparece na encarnação atual como forma de tendência, predisposição a desenvolver a depressão. E também essa culpa que o depressivo sente, muitas vezes, sem sentido, que ele não entende porque de tanta culpa, ela é o plug, ela é um dos motivos que atrai influências espirituais inferiores, espíritos que na maioria das vezes foram prejudicados
por essa criatura e que hoje retornam para se vingar do delito cometido. As chamadas obsessões, consideradas hoje no mundo uma pandemia, uma epidemia de característica mundial, acometendo todos os setores da população e, infelizmente, pouco conhecida, pouco diagnosticada e, dessa forma, pouco tratada no mundo todo. Uma outra característica que o depressivo apresenta são pensamentos extremamente negativos. E a psicologia cognitivo-comportamental, que estudou e estuda bastante essa doença, ela relata que esses pensamentos negativos que o depressivo apresenta na quase totalidade do seu dia, eles não são somente sintomas da doença, eles são fatores fundamentais para a perpetuação do quadro depressivo. E esses pensamentos negativos que o depressivo cultiva na maior parte do dia, eles também são plugs, são antenas, tomadas que permitem a atração, a aproximação de entidades ainda apegadas ao mal, que desejam se vingar e que influenciam negativamente esse indivíduo, aumentando todos esses sintomas e sinais que geram tanto sofrimento a ele. As obsessões aumentam aquela ideia que o depressivo tem, que ele não serve mais para nada, que a vida não tem mais sentido, que a vida é cinzenta, que não há mais motivo de se alegrar no mundo. Aumenta as ideias de autodestrutivas, de autoextermínio e até de suicídio. Então, o quadro que já é difícil, ele é agravado pela presença das influências espirituais inferiores. E no livro Depressão, abordagem médico-espírita, publicado pela Associação Médico-Espírita Brasileira, no ano de 2006, os autores relatam que em praticamente todos os casos de depressão há obsessão associada. Por isso, a importância da abordagem médico-espírita da depressão. Algumas características que são marcantes da depressão, características marcantes da personalidade da pessoa depressiva. A primeira delas é a rebeldia, a revolta, o orgulho e o egoísmo. A primeira vez que eu tive contato com esse assunto, por ter um familiar muito querido, portador desta doença, eu estranhei um pouco. E um médico, amigo meu, espírita também, me disse isso e me disse onde estava, em quais livros estavam relatados isso. Eu fui procurar em toda a literatura espírita sobre a depressão. Eles comentam, os autores espirituais comentam que o depressivo, ele é, acima de tudo, um rebelde, um revoltado, um egoísta e um orgulhoso. Mas por que isso? Aí eu fui tentar entender. E realmente é isso. Ele tem uma revolta contra a vida. Ele se sente revoltado porque ele gostaria que o mundo girasse ao seu redor. Ele gostaria, no fundo, e muitas vezes é inconsciente esse pensamento dele, ele gostaria que todos agissem como ele gostaria. Mas como isso é impossível de acontecer, ele se revolta, se rebela e se deprime. E, ao mesmo tempo, uma coisa que parece paradoxal, ele tenta controlar os outros. Como ele não consegue, ele tenta controlar todas as situações da vida ao seu redor. Como ele não consegue, ele se revolta. Se revolta, se rebela e se deprime. Mas isso aumenta a sensação de culpa que já é muito presente
na vida do depressivo. O depressivo sente-se culpado por muitas coisas, inclusive culpas que não teriam sentido. Por exemplo, culpas de catástrofes naturais. Ele tenta arrumar um jeito de se responsabilizar por várias coisas que não tem nada a ver com ele. E essa rebeldia, ela aumenta a culpa. Ele se rebela, ele se revolta e se deprime. E, ao mesmo tempo, se sente culpado por isso. Mas eu não entendi quando eu fui ler isso. Mas como? Se revolta e se sente culpado. Porque aí dá para entender naquela questão do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec interroga onde estão escritas as leis de Deus. E os benfeitores espirituais respondem na consciência. Então, no fundo, o depressivo sabe que ele está agindo errado. Sabe que ele não deve tentar controlar o mundo à sua volta. Sabe que não adianta se revoltar e se rebelar. E por isso ele se sente culpado, aumentando a sua culpa e aumentando os seus sintomas. E essa rebeldia, por ele ir contra as leis naturais da vida, que é a lei de amor, que é a lei de humildade, de resignação e de aceitação das situações da vida que a gente não pode mudar, essa rebeldia faz com que ele perca muita energia. Há um gasto energético, fluídico, espiritual, muito físico, muito grande nessa pessoa. Era como se ela tivesse um ralo energético em que as suas energias, devido a essa rebeldia, a essa revolta, elas vão se esvaindo. E por isso que ele se queixa sempre cansado, fadiga. Ele acha que ele tem uma doença cardíaca, acha que tem uma doença pulmonar, porque ele se sente cansado. E você fala para ele, mas o seu coração não tem nada, seu pulmão não tem nada, a anemia você não tem, a tireoide está boa. Não, as causas físicas para o cansaço foram afastadas, mas ele relata, eu estou cansado, e está mesmo, porque há uma perda energética muito grande com essa personalidade relacionada com a rebeldia. Um outro fator muito comum no depressivo, como já dissemos, sentimentos de culpa. Esse sentimento de culpa, na grande maioria das vezes, ele traz de encarnações passadas, relacionadas a delitos, a equívocos que ele praticou e que não foram justiçados, e que ficaram marcados em seu perispírito, e que nessa reencarnação eles ressurgem na forma de culpa, na forma de depressão. Então, o depressivo se sente culpado por muitas coisas, né? A mãe que se sente culpada pelo filho, por isso, por aquilo, pelo marido, o filho pela mãe, e até, como eu já disse, por situações que fogem da alçada dele. Por exemplo, catástrofes naturais, o depressivo muitas vezes se sente culpado. E essa culpa gera muito sofrimento para ele. E também é um ponto, uma brechinha em seu perispírito para atrair as obsessões. Então, precisamos cuidar dessa culpa. O espírito Carneiro de Campos, através da psicografia de Divaldo Franco, em livro de Manuel Filomeno de Miranda, Carneiro de Campos foi um psiquiatra que trabalhou aqui no Brasil, que agora está desencarnado e continua exercendo a psiquiatria no mundo espiritual. Ele relata que no transtorno obsessivo-compulsivo, que é outra variante, no transtorno afetivo bipolar, que é outra variante da depressão, em que a depressão se alterna com períodos de mania ou hipomania, ele relata que a culpa é a grande causadora do transtorno afetivo bipolar. Culpa esta presente no inconsciente, no perispírito da criatura, relacionada a equívocos praticados no passado. Um outro sentimento que está muito presente na vida do depressivo são os pensamentos extremamente negativos, autodestrutivos, e que precisamos transmutar essa situação. E, por último, um outro sentimento muito frequente na vida do depressivo é o ganho secundário. Ele tenta, com a sua doença, muitas vezes, fazer com que aqueles que convivem com ele, marido, esposa, filhos, tenham pena, tenham dó dele, e com isso forneçam para eles migalhas de afeto, migalhas de amor. Então, ele afasta
afirma para o médico, para o terapeuta, que ele quer melhorar, mas muitas vezes ele está confortável, entre aspas, nessa situação, porque ele tem esse ganho secundário. Eu fico triste no meu quarto, chorando, e aí meus filhos, meu marido vem fazer carinho, vem me paparicar, vem me trazer migalhas de amor. Então esse é o chamado ganho secundário, muito comum do depressivo, e que impede muitas vezes o seu tratamento adequado, porque ele fala que ele quer mudar, mas na verdade ele não quer, porque ele gosta dessa situação. Só que esse ganho secundário, como ele é irreal, e tudo que é irreal na vida é falso, é transitório, ele traz mais sofrimento, mais culpa, porque ele quer que os outros tenham pena dele, mas ao mesmo tempo ele se sente culpado por isso. Por isso que o ganho secundário precisa ser abordado na terapêutica médico-espírita da depressão. Entendendo um pouco o panorama geral dessa doença, vamos agora falar da abordagem médico-espírita da depressão. Sabemos da abordagem médica e psicológica convencional, muito útil, e recomendamos, sem sombra de dúvida, o uso de medicações antidepressivas, quando bem indicadas por profissionais capacitados, que entendem do assunto, medicações corretas, na dose adequada, elas precisam ser utilizadas, principalmente nos casos de depressão moderada e grave. Nos casos de depressão leve, muitas vezes só abordagem psicoterapêutica, abordagem espírita, na maioria das vezes é o suficiente, mas depressão moderada e grave precisa tomar medicação. Então nós recomendamos sim, tem medicamentos bons, bem tolerados, que quando bem utilizados, na dose certa, no intervalo correto, ajudam muito na melhora dos sintomas. Mas quer dizer, Mauro, que o remédio então não cura a depressão? Não cura. Ele melhora os sintomas, esse grande sofrimento que o depressivo tem, mas o que cura a depressão é a sua reforma íntima, é a melhora do espírito, porque a depressão é uma doença do espírito, uma doença da alma. E o que cura doenças da alma, que são a grande maioria de todas as doenças que nós temos, inclusive as doenças físicas, todas elas, quase todas elas, têm origem na alma, no espírito, nos equívocos que nós praticamos nesta e em encarnações anteriores. Então, o que cura a depressão é a reforma íntima, é a mudança para melhor da nossa vida, dos nossos hábitos, do nosso comportamento. Mas o medicamento é muito útil. E as terapias psicológicas também, em especial a psicologia transpessoal, que leva em conta a reencarnação, leva em conta a imortalidade da alma, o fato que nós não temos somente uma existência física, e também a psicologia cognitivo-comportamental, que aborda as crenças, que ajuda a ressignificar as crenças. Então, essa questão de ressignificação das crenças é muito importante, porque o depressivo acredita que ele não tem mais jeito, que ele não é mais útil na sociedade, que ninguém gosta dele, que a vida não tem mais sentido, e muitos acreditam firmemente que o melhor é morrer mesmo, porque a vida não tem mais sentido. Então, a psicologia cognitivo-comportamental e também a psicologia espírita, obviamente, nos ajuda a ressignificar essas crenças. O terapeuta vai ajudar o indivíduo a reconhecer essas crenças dele, crença que ele não merece ser feliz, crença que ele é culpado, que ele tem que ser punido, que ele não merece ser feliz, que ele não merece ser amado, ser cuidado, que ele não merece receber carinho, amparo, compreensão. Então, precisa se ressignificar, mudar essas crenças, pois todos nós merecemos, sim, ser felizes, merecemos ser amparados, merecemos ser ajudados. E nesse ponto, lembramos daquilo que Chico Xavier sempre dizia, que é aquela frase que acredito que quase todos nós já conhecemos: nós não podemos voltar atrás e fazer um novo começo, mas podemos começar agora e fazer um novo fim. Ou seja, todos nós somos espíritos culpados. Se o depressivo traz muita culpa dentro dele, porque ele errou muito, mas todos nós também erramos muito. E nós estamos aqui na encarnação para reparar esses erros. Como Jesus e depois seu apóstolo Pedro disse muitas vezes,
diz que o amor cobre a multidão dos pecados. Então nós podemos sim, não podemos, devemos reparar os equívocos passados através de atos de amor. Então, todos nós merecemos ser felizes. Então, essa ideia que o depressivo tem, que ele não merece ser feliz, é equivocada, que ele merece ser punido, que ele merece ser castigado, não é verdadeira. Tem uma história muito interessante no livro Cura Espiritual da Depressão, de Alírio Cerqueira. O Alírio conta o caso de uma paciente dele, que ele chama de Maria, que na realidade é um nome fictício, mas que existe na realidade. A Maria, ela se sentia extremamente culpada. Ela não sabia de onde que vinha aquela culpa, porque naquela encarnação ela tinha sido uma pessoa boa, muito sofrida, foi maltratada pelo pai, muito sofrida, muito angustiada a vida toda, mas nunca fez mal para ninguém. Mas ela se sentia muito culpada e ela sentia no fundo dela, de sua alma, que ela merecia ser castigada, que ela merecia ser punida, que ela não merecia ser feliz. E aí, numa terapia, ele foi ressignificando as crenças dela, várias crenças ela conseguiu ressignificar, mas essa crença que ela precisaria ser punida, ela não conseguiu ressignificar. Então, ele fez a terapia de regressão de vidas passadas com ela e identificou que em uma encarnação anterior, ela era casada, tinha uma vida bastante equilibrada, com marido e 4 filhos pequenos, e ela abandonou essa família, o marido e os filhos, por conta de uma aventura amorosa. E por conta disso, o marido se deixou levar para o alcoolismo, e aí desencarnou também precocemente. Essas crianças ficaram soltas no mundo, e quando ela desencarnou, ela se sentia extremamente culpada por isso, e ela foi obsediada pelo marido, e que na encarnação atual era o pai dela, por isso que o pai maltratava muito ela. Então ela se sentia extremamente culpada. A terapia ajudou ela a ressignificar essa crença, porque aquilo que já passou, passou. Então os equívocos que a gente passou, que a gente fez no passado, não dá para mudar, mas nós podemos mudar agora. Tem aquela frase de Jesus que cabe bem aqui, que ele dizia assim, na passagem da mulher adúltera, ninguém te condenou? Ela disse, não, Senhor. E ele falou, pois eu também não te condeno. Vá e não tornes a pecar. Então Jesus está dizendo o tempo inteiro para nós, eu também não te condeno pelos equívocos anteriores. Vai, caminha e não torne a pecar. Então essa é a proposta da terapêutica espírita nesse sentido. O que mais que o Espiritismo pode? Então, a terapia psicológica e os remédios são extremamente úteis, mas como a depressão é uma doença da alma, do espírito, as terapêuticas que o Espiritismo oferece são extremamente eficazes na melhoria dos pacientes portadores de depressão. Quais delas? Quais as terapias que o Espiritismo pode fornecer para os portadores de depressão? A primeira delas, a reforma íntima, a evangelho-terapia, baseada no Evangelho de Jesus. Tentar entender o que Jesus disse e colocar em prática nas nossas vidas. Porque somente a nossa mudança, a mudança do nosso pensamento, do nosso sentimento e de nossas ações no bem, é que vai reparar os equívocos e é que vai curar a depressão. Então, respondendo aquela pergunta que muitos acreditam que não, a depressão tem cura? Tem sim, só que a cura é uma cura profunda, é uma cura do espírito, que vem de dentro para fora, é a mudança de atitude, de pensamento, de comportamento, e não de fora para dentro. Não é o remédio, não é o psiquiatra, não é o psicólogo que vai curar a depressão, somos nós mesmos quem vamos curar a nossa depressão, de acordo com a nossa reforma íntima, e muito importante, o autoconhecimento. Nós nos conhecermos, entendermos o que se passa dentro de nós, para ressignificarmos as crenças negativas e seguirmos de acordo com o que Jesus nos ensinou. Além disso, as demais terapias espíritas, a fluidoterapia, o passe, a água fluidificada, muito úteis, nos ajudam muito o paciente a melhorar.
a se sentir melhor, mais aliviado. Nós ouvimos muito aqui no centro, depois que a pessoa toma passe, ou vem no grupo de estudo, que ela fala, depois da palestra, depois do passe, eu cheguei aqui angustiado e saí melhor, cheguei triste, desanimado e saí melhor. Então o passe, a água fluidificada, são muito importantes no restabelecimento do equilíbrio do indivíduo, mas quem vai trazer a cura é a sua própria mudança para melhor. Outras terapias espíritas, o atendimento fraterno, essa condição que as casas espíritas nos oferecem e que é muito útil. Vamos conversar ali dentro, numa sala reservada, expor as nossas dificuldades, os nossos anseios e nossas angústias, e vamos receber uma orientação de como o Espiritismo pode nos ajudar a resolver as diversas situações da nossa vida, inclusive quando somos portadores de depressão. Além disso, a desobsessão, à medida que o indivíduo começa a vir no centro, as entidades que estavam obsediando ele, também são atendidas aqui, também são ajudadas, são amparadas, enquanto está ocorrendo a palestra, enquanto está ocorrendo os grupos de estudo, e também nas atividades mediúnicas que são realizadas sem a presença da pessoa depressiva. Então, a desobsessão ela é muito útil, principalmente para o espírito obsessor. E nessas atividades de desobsessão, ele é orientado de que ele está prejudicando o outro encarnado, mas, acima de tudo, ele está prejudicando ele mesmo. Então, os benfeitores espirituais ajudam ele a entender isso, e isso faz com que, na maioria das vezes, ele se desconecte do indivíduo encarnado, e só por isso o encarnado melhora também. Então, a desobsessão ela é útil para ambos, para o encarnado e para o desencarnado. Evangelho no lar, que a Casa Espírita sempre nos orienta, estudo do Evangelho em família, uma vez na semana, com dia e hora marcada, ajuda a melhorar nosso campo energético, de nós e nossa família, ajuda-nos a se sentir melhor, mais fortalecidos. A meditação, a evangelioterapia, já falei, o trabalho no bem, na caridade. Não é por acaso que Allan Kardec cunhou a frase: fora da caridade não há salvação. Porque é o trabalho no bem, é a caridade, é a ajuda que oferecemos ao outro que vamos curando. Através do trabalho no bem, vamos curando os nossos males internos. O amor cobre a multidão dos pecados. Então, o trabalho, de todas as formas, ele é útil para o indivíduo portador de depressão. Mas, acima de tudo, ele é útil, o trabalho no bem, o trabalho na caridade, desinteressado, extremamente útil. Divaldo conta, em uma palestra muito bonita que ele faz, chamada Estudando a Depressão, ele dá um recado para os familiares que têm um depressivo em casa. Ele diz assim: tem um depressivo em casa, dá uma enxada para ele, faça com que ele trabalhe, que ele fique suado, que ele ocupe a mente, que ele ocupe o corpo. Tire, se tem janela no quarto dele, arranca a janela, arranca as cortinas, deixa a cama de pé, não deixa ele deitar. E porque o Divaldo fala em tom de brincadeira, mas é realidade, que o depressivo adora um quarto escuro, ele adora uma cama. Então, arranque as janelas, deixe a cama de pé, dê uma enxada para ele, faça com que ele trabalhe, estimule ele a trabalhar, porque assim ele ocupa a mente, ele cansa o corpo e não tem tempo de cultivar os pensamentos negativos que são perpetuadores da depressão. Então, a terapia do trabalho, ela é fundamental na abordagem da depressão. O Centro Espírita também nos recomenda a meditação, hábito de reservar um minutinho, respirar com calma, acalmar nosso pensamento, nosso coração, lembrar de Jesus, rogar a Ele que nos ampare, que nos proteja, olhar para dentro de nós nesses momentos, ver o quanto a gente gosta de nós. Então, a doutrina espírita recomenda também a perdão terapia, a amor terapia. Joana de Ângeles fala bastante disso, o quanto o perdão é importante, porque como o espírito,
O indivíduo portador de depressão, ele se sente culpado, ele não se gosta, ele é muito exigente para com ele mesmo e também para com os outros. Então ele precisa se perdoar. O auto-perdão, o auto-amor. Ele precisa aprender a gostar dele mesmo. Ele tem que entender que, assim como com Deus, somente Ele vai estar junto com Ele o tempo inteiro. Então nós temos que gostar de nós, porque nós estaremos juntos conosco mesmo o tempo todo. Então precisamos desenvolver esse auto-amor, o auto-perdão, nos perdoar pelos equívocos passados, lembrar o que Jesus disse: eu também não te condeno, mas vai e não tornes a pecar, para que não te aconteça algo pior. Então o auto-amor, o auto-perdão, e à medida que eu vou me auto-amando, que eu vou aprendendo a gostar de mim mesmo, que eu vou me perdoando de meus equívocos passados, eu vou estendendo esse perdão e esse amor ao outro. Eu vou perdoando, eu vou amando, eu vou entendendo o outro. Cultivo do pensamento positivo. Então agora nós entramos num campo que é muito importante na abordagem da depressão, que é o autoconhecimento. À medida que nós vamos, através do processo do autoconhecimento, olhando para dentro de nós mesmos, identificando nossos equívocos, nossos defeitos e nos esforçando por superá-los, essa é a proposta do conhecimento de si mesmo. Fazer isso com calma, com paciência, com perseverança. Não é da noite para o dia, porque são coisas que eu trago, que nós trazemos em nossa alma, gravados há séculos muitas vezes. Então, como que nós vamos conseguir mudar da noite para o dia? Como que é um comprimido de fluoxetina ou de sertralina que vai curar uma coisa que eu trago muitas vezes de séculos? Então, o processo do autoconhecimento, ele é lento, nós vamos olhando para dentro de nós mesmos, vamos identificando as características que precisamos mudar. E à medida que vamos identificando, vamos tentando transformá-la vamos identificando a característica negativa e transformá-las em características positivas. A primeira delas, o cultivo dos pensamentos negativos. À medida que eu vou vendo que está vindo pensamento negativo, de rebeldia, de revolta, de não aceitação da vida, eu já acendo uma luzinha, opa, isso não é bom para mim. Então eu procuro desenvolver a paciência, a aceitação, a resignação, o cultivo, trocar o pessimismo pelo otimismo, a falta de fé pela fé, a desesperança pela esperança, e eu vou trocando, eu vou pensando em coisas boas na vida, vou deixando de lado esses pensamentos negativos que tanto me incomodam, mas não é fácil, é uma luta diária. Fazer coisas prazerosas. Então, o depressivo precisa buscar fazer coisas, às vezes pequenos trabalhos, coisas em que ele se sente útil, em que ele se sente acolhido, em que ele se sinta amparado ou amado. O trabalho no bem, já dizemos, o desenvolvimento da mediunidade. Muitos depressivos são médiuns, médiuns ostensivos, e não sabem que são médiuns. Então, a frequência à casa espírita, o estudo do espiritismo vai fazer com que, caso ele seja portador de mediunidade descontrolada, ele possa devagar ir trabalhando essa mediunidade e naturalmente melhorar a sua depressão. Conhecemos várias pessoas que no início, na época de irrupção da mediunidade, não sabiam como lidar com ela, ficaram depressivos, ansiosos, trabalharam a mediunidade, desenvolveram e se curaram do processo. Joana de Ângeles, lembrando dessa importância do cultivo dos pensamentos positivos na nossa vida, fala sobre o médico interno. Eu já disse isso outras vezes, mas eu gosto sempre de dizer esse assunto. Em seu livro Desperte e Seja Feliz, tem um capítulo intitulado Médico Interno, que ela diz que todas as vezes que nós cultivamos pensamentos positivos, de otimismo, de esperança, de alegria de viver, de vontade de viver, de fé, de coragem, de caridade, de amor,
amor, de paciência, de humildade, de resignação. O nosso cérebro capta esses pensamentos positivos e produz uma série de substâncias positivas, entre as quais serotonina e noradrenalina, e também as endorfinas, que ajudam que nosso corpo como um todo tenha saúde e ajuda a combater as diversas doenças que porventura a gente apresente, incluindo a depressão. Então, o pensamento positivo tem um efeito semelhante aos remédios que fazem aumentar a disponibilidade de serotonina e noradrenalina no cérebro. Então, pensar positivo, com otimismo, com alegria, com esperança, o hábito da meditação, o cultivo da oração, da fé em Deus, da fé em Jesus, tudo isso ajuda muito no combate à depressão. Por outro lado, se eu não faço isso e faço o contrário, cultivo pensamentos negativos, de desesperança, de menos-valia, de que ninguém gosta de mim, de que essa vida não tem jeito, de que a responsabilidade do meu sofrimento é do outro e não minha. O depressivo tem essa característica. Ele muitas vezes transfere a responsabilidade. Não, eu estou assim porque o meu marido não me entende. Eu estou assim porque a minha esposa não dá o carinho que eu preciso. Eu estou assim porque meus filhos me abandonaram, cresceram e nem ligam mais para mim. O dia que eles mudarem, eu vou melhorar. E Allan Kardec nos ensina muito bem, em O Livro dos Espíritos, que nós somos os responsáveis pela nossa própria felicidade ou infelicidade. Jamais alguém é responsável pela infelicidade do outro. Nós é que somos responsáveis pela nossa felicidade ou pela nossa desdita. Então, transferir responsabilidade do meu sofrimento para o outro, eu só aumento a minha carga de sofrimentos. Então, a Joana ensina que quando eu não cultivo o médico interno, quando eu transfiro responsabilidade para os outros, quando eu penso negativo, quando eu tenho vontade de morrer, quando eu não quero levantar de manhã para trabalhar, quando eu cultivo o hábito da reclamação, acontece o contrário. O nosso cérebro capta esses pensamentos negativos e produz substâncias deletérias que aumentam o meu quadro depressivo. E se eu tenho uma doença orgânica, aumenta os sintomas relacionados com a doença orgânica. Então, essa questão do médico interno ela é fundamental, porque ela vale o tempo todo na nossa vida. Então, voltando àquela questão de que nós precisamos entender a característica da depressão e nos esforçarmos para desenvolver os seus opostos, vamos tentar falar um por um. Rebeldia e revolta, quais são os opostos? Humildade, resignação, aceitação. Então, se o depressivo é rebelde, é revoltado, o que ele precisa desenvolver? Resignação. Tem aquela oração de São Francisco de Assis que cabe bem aqui, que ele diz assim: Senhor, que eu tenha força e coragem para mudar o que pode ser mudado na minha vida, que eu tenha paciência e resignação para aceitar o que não pode ser mudado na minha vida, e que eu tenha sabedoria para diferenciar uma situação da outra. Então, o cultivo da resignação, se eu estou passando por uma dificuldade, eu vou fazer de tudo para resolvê-la. Se eu não conseguir, o que eu tenho que fazer? Aceitar. Então, essa é a resignação. O depressivo, ele tem uma resignação diferente, ele tem uma aceitação diferente, aquela aceitação passiva. Ah, a vida não tem mais jeito, eu tenho mais é que sofrer mesmo, eu quero mais é morrer, eu quero mais é que o mundo acabe, porque eu não aguento mais esse sofrimento, a vida não tem mais sentido. Essa é uma aceitação equivocada, uma aceitação passiva. A aceitação que Jesus ensina, que é a resignação, é a aceitação dinâmica, a aceitação ativa. Eu faço de tudo para resolver a minha situação. Se eu não conseguir, eu entrego para Deus. Fala, Senhor, está nas suas mãos. Como diz aquele salmo, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E o Evangelho segundo o Espiritismo nos ensina sobre a resignação. Em seu capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, que tem um item lá, obediência e resignação, que ele fala, que Allan Kardec ensina que obediência é o consentimento da razão e a resignação é o consentimento do coração. Então, ser resignado, não se revoltar perante a vida, não sair por aí reclamando, xingando, esbravejando, ofendendo, falando mal das pessoas, porque assim eu só pioro o meu quadro depressivo.
Outra característica do depressivo, muitas vezes, é o orgulho. Ele é muito orgulhoso. Ele tem tanto orgulho que ele quer que os outros venham até ele. Ele não tem a capacidade de ir, muitas vezes, pedir perdão, ir, muitas vezes, tentar resolver uma situação. Então, qual é o oposto do orgulho? Humildade. Então, Jesus ensinou para nós humildade. Quando ele falou, bem-aventurados os pobres de espírito, ele estava dizendo, bem-aventurados os que são humildes, os que são simples, os que não têm esse orgulho, essa presunção de querer que todos ajam de acordo com o que ele pensa. A culpa, como eu troco por trabalho no bem. Lembrar o que Jesus disse, eu também não te condeno, vá, trabalha no bem e não tornes a pecar. Trocar a culpa também pelo auto-perdão. Não adianta eu viver me culpando por uma coisa que já passou. Às vezes eu me culpo por algo dessa encarnação. Eu não me perdoo porque eu fiz isso, disse isso para o meu pai, para minha mãe, e agora? Não, já passou. Então, o que passou, passou. Eu vou tentar reparar aquela situação, mas não adianta eu viver culpado com remorso, porque a culpa e o remorso me trava. Ela me impede que eu vá adiante. Então, eu vou trocar a culpa pelo auto-perdão. Eu me perdoo, mas vou procurar agora fazer diferente. Não mais cometer o equívoco que está me gerando tanta culpa, tanto sofrimento. O pessimismo, trocar por otimismo. Então, essa ideia que passam para nós, que a vida não tem mais jeito, que essa crise não vai acabar nunca, isso tudo, gente, não é verdadeiro. Os benfeitores espirituais são unânimes em dizer que isso passa, que não é para a gente entrar nessa onda de pessimismo que está ocorrendo no mundo, porque o depressivo já é pessimista, ele liga a televisão, ele fica 10 vezes mais pessimista. E quem não é pessimista se torna pessimista pelas notícias da televisão ou do jornal. Então, trocar o pessimismo pelo otimismo. O otimismo faz parte da postura do médico interno. Trocar o hábito da reclamação. O depressivo muitas vezes vive reclamando quanto é tudo está ruim, a família está ruim, o governo está ruim, a saúde dele está ruim, tudo na vida está ruim. Então, trocar o hábito da reclamação pelo hábito da gratidão. Joana de Ângeles tem um livro belíssimo chamado Psicologia da Gratidão. Então, a gratidão a Deus, à vida, a tudo e a todos aqueles que convivem comigo, aos pais, aos irmãos, à esposa, aos amigos, ao marido, aos colegas de trabalho, aos inimigos. Eu não gosto dessa palavra, mas gosto mais de chamar desafetos. Gratidão por tudo, pela vida, pela casa, pelas roupas, pelo ar que a gente respira. Gratidão até pelas provas. Obrigado, meu Deus, eu sou grato pelas provas que o Senhor me dá, porque através das provas eu me melhoro, eu sou uma pessoa melhor. Então, muito obrigado até pelas provas. Então, trocar o hábito da reclamação pelo hábito da gratidão. Então, a psicologia da gratidão, Joana de Ângeles ensina que é um modo de vida. O fato de você ser grato, a vida acordar de manhã, obrigado, meu Deus, pela vida. Obrigado por esse dia, obrigado, se apalpa. Viu que está no corpo? Que bom, estou encarnado ainda. Tenho mais uma oportunidade hoje aqui na Terra. Que o Senhor abençoe o meu dia, obrigado por tudo, pelo meu trabalho, pela minha família, pela minha vida, obrigado pelo meu corpo. Mas ele é tão doentinho, até pelas doenças, muito obrigado, Senhor. Obrigado pela minha inteligência, pelo meu raciocínio, pelos braços, pelas pernas, pela boca, pelos olhos, pelos ouvidos. Olha quanta coisa boa a gente tem. Obrigado pela família, não é a melhor família do mundo, mas é a minha, é aquela que eu preciso. Obrigado pela minha casa, não é a mansão maior do mundo, mas é a minha casinha, é minha, é aqui que eu vivo com a minha família, e é aqui que eu sou feliz. Então, criar o hábito de ser grato à vida. Esse modo de vida de gratidão, nós vamos melhorando as nossas energias e aumenta a produção de serotonina e noradrenalina e melhora a depressão. Tá? E também o hábito da gratidão, do pensamento positivo, da oração, da caridade, do otimismo, afastam as influências obsessivas. Ao passo que a revolta, a rebeldia, a reclamação, o xingamento, o falar mal do outro, os vícios, o pessimismo, o desânimo, a apatia, tudo isso atrai as influências obsessivas na nossa vida.
aquele que tem o hábito de ver o lado negativo, buscar ver o lado positivo. Ah, mas a vida está tão difícil. Tá, mas já foi muito pior. Hoje está bom as coisas. Ah, mas minha família está difícil, mas já foi pior. Quanta coisa que a gente já superou. Se a gente parar para pensar aqui, quantas crises nós já não tivemos, quantas situações difíceis de relacionamento, desencarnação de entes queridos, doenças em nós, em familiares, dificuldades de trabalho, desemprego, quanta coisa que nós já superamos nessa encarnação. E estamos aqui vivos, estamos aqui encarnados. E nas outras? Já superamos tudo que é tragédia na vida, a gente já superou, e estamos todos nós aqui. Por isso que a vida é um dom, a vida é uma bênção. Então nós temos que cultivar o hábito de pensar positivo, de ver sempre o lado bom da vida e nunca o lado negativo. O depressivo, ele tem um prisma cinzento. Era como se ele olhasse sempre a vida lá fora por uma janela embaçada. Ele sempre vê tudo cinza, tudo meio nebuloso, mas se ele limpar a janela, ele vê que o dia é bonito, que o céu é azul, que o sol brilha, que o sol aquece. Então, cultivar o hábito de ver as coisas boas da vida e não as ruins. Ressignificar as crenças incapacitantes, já falamos disso, né? Não pensar que a gente é abandonado por Deus, que Deus não gosta da gente. Abandonar o ganho secundário, já falamos sobre isso. Abandonar o cultivo da menos-valia, aquele sentimento que a gente acha que nós não valemos nada. Isso não é verdadeiro, nós valemos muito, nós somos filhos de Deus. Aquela frase que diz assim, eu não sou dono do mundo, mas sou filho do dono, e sou mesmo. Então, Deus me ama, eu sou criado à sua imagem e semelhança. Então, eu tenho motivos para me alegrar, e não para me achar que eu sou um coitado, que a vida não tem mais jeito. Buscar o meu papel no universo de filho de Deus, né? Importante. Agora, para finalizar, lembrar de uma característica que é a meditação. Meditação é uma prática que muitas doutrinas ensinam, e o Espiritismo ensina também, cultivar o hábito de um período, um momento do dia, alguns minutinhos, se acalmar, pode colocar uma música bem suave, baixinho, não tem necessidade obrigatória de ter a música, que seja uma coisa nossa, aqueles minutinhos, é um minutinho nosso com Jesus, vai respirando, vai se acalmando. Lembra de Jesus, cultiva o hábito de se entregar para Ele, o quanto Ele nos ama. Lembra de Deus, que Deus é Pai, que Deus é amor, que Deus nunca abandona a gente. Jesus falou que nós somos luz. Então, pensar que eu sou luz, que eu mereço ser feliz, que eu aceito ser feliz, eu sou filho de Deus. Jesus ensinou para nós, a primeira fase do Pai Nosso é Pai Nosso. Então ele está dizendo que Deus é Pai meu, é Pai de todos vocês. Então não tem motivo para achar que a vida não tem jeito. Eu sou filho de Deus que me ama, eu tenho o mundo à minha disposição. Então nesses momentos de meditação, eu vou lembrando dessas frases boas, eu sou luz, eu sou paz, eu sou amor, eu mereço ser feliz, eu aceito ser feliz, eu sou filho de Deus. E o outro também é. Então ele já vai me lembrando que eu preciso perdoar o outro. Porque se eu sou filho de Deus, o outro também é. Então Jesus disse Pai Nosso. Ele é Pai de todos nós. E nós que somos pais imperfeitos, cheios de defeitos, a gente não abandona nosso filho. A gente faz de tudo pela felicidade dele. Como Deus, que é Pai amoroso, vai nos abandonar? Não vai. Então aquela ideia que o depressivo tem que ele está abandonado não é verdadeira. Ele está sempre amparado por Deus, pelo Criador da vida. Então eu trouxe aqui uma mensagem do Espírito Emmanuel, que está presente no livro Caminho, Verdade e Vida. E o nome da mensagem é Na Meditação. É uma mensagem que nos convida aí a criar esse hábito de uns minutinhos por dia, tirarmos para ficarmos a sós com Jesus. Então, essa é uma mensagem que está presente no livro Caminho, Verdade e Vida, em sua página 353, ditada pelo Espírito Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier. E o nome da mensagem é Na Meditação, porque a meditação ajuda
cura, na melhora e também na cura da depressão. Por isso que eu trouxe esse. Só que ajuda em tudo na vida da gente. Não precisa ter depressão para fazer meditação. Ajuda em qualquer doença e ajuda quando a gente está saudável também, a nos mantermos saudáveis, vivendo bem e felizes. Na meditação. E foram a sós num barco para um lugar deserto. Marcos 6:32. Tuas mãos permanecem extenuadas por fazer e desfazer. Teus olhos, naturalmente, estão cheios da angústia recolhida nas perturbações ambientes. Doem-te os pés nas recapitulações dolorosas. Teus sentimentos vão e vêm, através de impulsos tumultuados, influenciados por 1000 pessoas diversas. Tens o coração atormentado. É natural. Nossa mente sofre sede de paz, como a terra seca tem necessidade de água fria. Venha a um lugar à parte, no país de ti mesmo, a fim de repousar um pouco. Esquece as fronteiras sociais, os controles domésticos, as incompreensões dos parentes, assuntos difíceis, os problemas inquietantes, as ideias inferiores. Retira-te dos lugares comuns a que ainda te prendes. Concentra-te por alguns minutos em companhia do Cristo, no barco dos teus pensamentos mais puros, sobre o mar das preocupações cotidianas. Ele, o Cristo, te lavará a mente eivada de aflições. Balsamizará tuas úlceras, dar-te-á salutares conselhos. Basta que te cales, e a sua voz vos falará no sublime silêncio. Oferece-lhe um coração valoroso na fé e na realização, e seus braços divinos farão o resto. Regressarás, então, aos círculos de luta, revigorado, forte e feliz. Teu coração com ele, a fim de agires com êxito no vale do serviço. Ele, o Cristo, contigo, para escalares sem cansaço a montanha de luz. Que Deus nos abençoe.